Boa noite a todos os que estão nos assistindo, tanto no YouTube, no canal Teologia do Pobre, quanto na página do Facebook Evangélicos pela Democracia e também no Twitter meu, que está agora já sendo transmitido. Vou avisar aqui a turma, né? Hoje nós temos uma rápida conversa com uma querida irmã, mas antes de apresentar ela, eu vou pedir para que você chame as pessoas para estarem conosco aqui, que você chame as pessoas para estarem nessa conversa. Eu vou estar também chamando agora a turma aqui para a gente poder ter mais gente, para que vocês possam fazer perguntas, né? E aí a gente poder interagir mais. Beleza? Vou chamar então ela aqui. Vocês já conhecem, muita gente já conhece a Boa Gislene, que a gente chama de noite. Gi. Boa Boa noite. Tudo noite. bom, minha irmã? Tudo bem, o Pois pastor? é, Olha, estou eu muito tava feliz. antes. Oi, que bom. Não, eu estava antes de começar, eu estava lendo ali o teu site, né? E aí eu vi que você, de nascimento, você é do Ceará, mas que de vida e criação é de São Paulo, né? Veio já muito Isso, novinha, com 2 anos, né? Para a é, cidade de São Paulo. E temos uma coisa em comum. Você falou que tem uma, eu não sei se é filha ou filho, eu não me lembro agora, que tem uma necessidade especial, né? E a minha isso filha, eu mesmo. tenho uma filha também, que ela tem transtorno de espectro autismo, então me identifiquei muito com a tua luta, porque só quem tem um filho assim, com uma dificuldade, sabe, né, que embora seja uma bênção, porque a gente sabe o quanto a gente aprende, mas esse Sim, aprendizado também ele causa, até você conseguir se colocar, causa um pouco de dor, né? Mas eu estou falando muito exatamente. que apresentasse, falasse com a turma enquanto o pessoal está chegando aí. Gislaine, boa noite. Boa noite. Olha, agradeço demais. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito gostosa a conversa com o pastor. Não é a primeira vez, e é muito bom. Então, bom, me apresentando, como vou complementar o que o pastor falou, né? Eu vim para cá quando eu tinha 2 anos, para São Paulo, mas depois eu voltei para o Ceará, né? Eu voltei com a minha família, na minha adolescência, fiquei a minha adolescência lá, e depois eu decidi voltar sem os meus pais. Então, quando eu voltei para cá, né, tem toda uma história de luta, né? Porque quando você não mora com seus pais, muda muito de figura tudo, né? É tudo por sua conta, é tudo você. Então, inclusive tem um dado curioso: em São Paulo eu morei em 13 endereços, né? Nesses 20 anos que eu moro em São Paulo, de tanto que eu mudei de casa. Então, assim, foi complicado, mas foi muito também aprendizado, né, do que eu aprendi, das coisas que eu vivi aqui em São Paulo. Eu sou cristã, então vou me apresentar aqui. Eu sou cristã, eu sou da Igreja Batista, eu sou de uma instituição aqui na Vila Mariana. Eu me converti nessa igreja, né, e foi lá que eu conheci o meu marido, e nós temos 2 filhos, e um deles é o Benjamin, né? O que ele tem é um dado também que é interessante. O que o Benjamin tem é uma deleção cromossômica, que é o contrário do excepcional, né? Que são a duplicação do cromossomo. Eles têm um cromossomo a mais. O Benjamin, ele tem um cromossomo a menos, né? E pouquíssimas crianças têm deleções cromossômicas no mundo, né? E o local lá no DNA, no cromossomo que ele tem, somente ele tem. Porque eles têm o banco de dados, né, dessas crianças hoje, porque isso é identificado no exame genético, e através desse exame genético, hoje em dia, porque isso também é novo, esses exames genéticos, eles conseguem identificar exatamente qual é o cromossomo faltante, né? E aí é uma luta, como o pastor complementou, até você entender aquilo que está acontecendo. Até eu costumo falar que também existe um lance de luto, né? Porque você precisa
internamente, entender que aquele filho que você imaginou que teria, né, ele não vai existir, que vai existir um outro filho incrível também, mas diferente daquele que você imaginou que ele seria. Então, aí muitas vezes causa dor, né, esse luto, e depois quando você vai descobrindo e vai aprendendo que essas crianças, elas são, muitas pessoas não gostam que falam especiais, né, porque tem muita coisa envolvida ali, acaba romantizando, né, é uma deficiência. Então, por isso muita gente não gosta muito do termo especial, mas eu não consigo encaixar, né, um outro nome que não seja especial, de tanto de aprendizado, de tanto de amor, do tanto de coisas boas que vem junto, né? Então, basicamente é isso sobre a minha carreira. Eu posso continuar falando, que eu tô aqui? Pode falar, pode falar. Eu estou Tá. colocando aqui algumas pessoas que estão mandando abraço para você. A Ah, Bia está legal, mandando aqui, mandou legal. para mim também. Obrigado, Oi, Bia. Deus abençoe Bia. sua vida. Oi, Bia, que bom que você está aqui. Então, e aí, o que aconteceu? Eu tenho a minha formação é financeira, mas aí, por conta de eu ter abandonado o meu trabalho para cuidar dos meus filhos, posteriormente eu vi que eu não conseguiria, né, financeiramente falando, ficar sem trabalhar apenas para cuidar dos meus filhos. Então, eu me joguei no empreendedorismo, eu sou empreendedora hoje do marketing, eu tive muita ajuda, tem um amigo meu que ele praticamente, ele me mostrou tudo, ele me ensinou tudo, ele me pagou cursos, então, assim, nessa fase do empreendedorismo eu tive muita ajuda, e hoje eu sou uma empreendedora e sei o quanto é difícil também ser uma empreendedora. Pode falar. Deixa eu só te interromper, que aí você agora Claro. falou de várias coisas que eu acho que são importantes e tem a ver, talvez, com os motivos que te levaram a tomar essa decisão, que eu acho uma decisão difícil. Tentaram tanto que eu falei, não, isso não é para mim não, de me candidatar, porque é algo difícil. Para quem quer levar a sério, é algo difícil, né? Quem Sim, quer sim. fazer disso sua meio de vida, aí tudo bem, a pessoa vai, mas quem quer levar a sério, quem quer servir os outros, não é fácil. Então deixa eu só ir atrás. Primeiro você falou que você é cristã. Agora deixa eu te perguntar, nessa situação toda, eu sou pastor, eu sei muito bem o que acontece, já há 26 anos e desde 2014 a situação está muito difícil para quem é cristão, quem frequenta uma igreja e tem algumas posições que não sejam de extrema direita ou de direita. Como é que é isso Sim. para você na igreja? Como tem sido isso ou como foi isso na sua vida? Então, o pastor, acaba que vira uma vida silenciosa com você, né, dentro da igreja. Você e as suas atitudes e as suas causas. Eu vivo isso na igreja. A igreja inteira é de direita, e assume isso e defende isso. Com o argumento de que é impossível você ser de esquerda e ser cristão. Isso é uma coisa assim que eu nunca consegui entender, eu considero que é o completo contrário disso. Eu acho que Jesus foi um militante dos direitos humanos, obviamente não existia esse termo na época, né? Mas o que Jesus fez enquanto estava aqui era lutar por aquelas pessoas que precisavam, né? E ensinar os outros a fazer isso, ensinar os outros a amar e a cuidar. Então, assim, eu não consigo enxergar dessa forma, né? De que Jesus Cristo era um cara tem gente que não gosta, mas ele era de direita e que ele lutava apenas pelas liberdades individuais e que tem muito lance, eu até entendo algumas coisas, o pastor, que tem muito forte isso na igreja, quando surgiu a história da ideologia de gênero, né?
quando surgiu a história da ideologia de gênero, e isso foi atrelado à esquerda, né? Então isso fortaleceu muito esse discurso, né? De assim, não, olha, eles são contra a família, eles são. Eu não consigo enxergar dessa forma, né? Eu acho que eu não me considero assim, eu acho que eu até sou de centro, porque tem algumas posições, eu sou de centro-esquerda, digamos assim, porque tem algumas posições da esquerda que eu não me identifico, que Eu também. aquela coisa mais radical, né? Então, assim, eu não consigo me identificar com isso, eu acho que nós somos uma democracia, por mais que ela não seja tão consolidada, porque tem muitos fatores que influenciam nessa democracia, né? Ainda mais um país tão desigual quanto o Brasil. Então, é muito fácil do poder financeiro, e é o que acontece no Brasil, influenciar diretamente nessa democracia. Mas eu luto para que ela exista, democracia, né? Essa é uma das minhas lutas, e só voltando pelo motivo que eu decidi fazer isso, né, de ir para o mundo político, é muito complicado isso, porque eu tenho uma vida complexa, são muitos fatores, eu tive diversas conversas com meu marido sobre isso, né, às vezes a gente falava, não, ok, vamos, a gente tem que fazer alguma diferença, a gente tem que ir, não pode deixar se envolver pelo medo disso ou daquilo, mas eu tenho muita convicção, pastor, que a mudança aqui no Brasil, ela se dá pela política, eu não vejo outra forma. Eu não consigo enxergar, por mais que, né, as próprias igrejas fazem trabalhos incríveis sociais, ONGs fazem trabalhos sociais, e a nossa desigualdade, ela só aumenta, né? Então, assim, a política, ela tem que ser usada para isso. Por que não foi feito até agora? Porque os políticos que estão lá não são os que deveriam ser, não são as pessoas que estão realmente preocupadas com a vida do pobre, não são pessoas comprometidas com outras coisas, com poderes, né? Então, por conta de pessoas como eu acharem que política não muda nada, que é só um monte de ladrão, se isso continuar acontecendo, não tem caminho para o Brasil. Né? Então, eu sempre incentivo, sempre que eu tenho oportunidade de falar com mais pessoas, eu falo, gente, vocês precisam sim se interessar por política, né? Ok, não quer se candidatar, mas procura entender, procura se aprofundar um pouco mais, procura ver qual é o teu espectro político, procura entender o que você acha certo, o que você não acha, o que você acha errado, talvez entrar no partido político, mesmo que você não queira se candidatar, pessoas inclusive de igreja, porque a igreja faz o trabalho, sim, né, como a Bíblia ensina, tem ações sociais propostas pela igreja, mas mudanças estruturais, elas se dão através da política. Então, basicamente, é isso aí, pastor. Eu vejo assim, sim, eu até quero te ir um pouco mais a fundo nisso com você, porque aí vamos entrar, você colocou, né, que como cristã, você sabe que a igreja tem uma limitação de ajuda, né, a gente pode ajudar, né, aqui na nossa cidade mesmo, os moradores de rua, a gente consegue alimentar eles, a gente consegue dar 2 refeições ao dia, o almoço e a janta, nós conseguimos dar cobertor, conseguimos dar um banho ao dia, junto com o pessoal aqui que a gente faz o trabalho conjunto com a paróquia, com os católicos, né? Padre Anísio, uma pessoa muito querida, que a gente sempre está caminhando junto. E beleza, a gente faz isso, só que a gente não consegue arrumar emprego, casa, alguma forma de tirar eles dali, porque há um sistema todo que permite que isso aconteça. E aí, então, entra a questão da política, porque eu acho que é uma vocação, né? A pessoa tem que realmente doar um pouco da sua vida, é uma doação, né? Da pessoa se colocar como candidato, porque, assim, com exceção dos ricos, que têm muito dinheiro para gastar, nós, que somos cidadãos comuns, né?
a gente não tem os recursos que eles têm, então a gente tem que se desdobrar, a pessoa tem que, né, fazer o que dá para conseguir divulgar o nome, porque o sistema é esse mesmo. Mas aí eu te Sim. pergunto aí, entrando na questão das suas propostas, né? Por exemplo, eu não moro em São Paulo, né? Eu moro aqui na cidade de Joinville, e eu tenho uma filha com um transtorno de espectro autista. O plano de saúde não cobre os tratamentos que ela tem que fazer. Então, mesmo se eu tivesse o melhor plano de saúde, eu tenho um plano mais assim médio para baixo, né? Ele não cobre, né? Um especialista em terapia ocupacional com os cursos que tem que ter e tal. Se eu for pagar por fora, eu vou ter que viver para isso. Eu vou ter que viver minha vida para ficar pagando, porque é terapia ocupacional, fonoaudióloga, psicólogo, é muito caro. E aqui, então, em Joinville, por exemplo, tem o NAIP, que é um núcleo de apoio. Só que o NAIP é um só. Então, a gente fica numa fila. Agora, depois de um ano, eu consegui chegar na minha vez na fila para ser tratado. Eu te pergunto, o que você, como mãe, sabe dessas dificuldades, você vê para a cidade de São Paulo como um amparo para essas mães, esses pais, né, que têm os seus filhos que precisam de uma ajuda específica, né, de um apoio específico para essa, vamos dizer assim, essas situações especiais, né, que a gente tem com os nossos filhos. Aqui, né, em São Paulo, a gente tem algumas instituições, né, até bem conceituadas, a ACD é uma, que lidam com esse tipo de criança. E como é que funciona, pastor? Existem as pessoas que pagam, né, existem as pessoas que usam o plano de saúde para alguns tratamentos, e tem algumas pessoas que são subsidiadas pelo SUS, né? Só que o que acontece? O valor pago pelo SUS é um valor muito pequeno, e acaba que essas pessoas que estão ali entrando pelo SUS, elas acabam ficando, né, mais lá para o final da fila. E ficam muito tempo precisando de atendimento. Então, uma das coisas que melhoraria isso é melhorar o valor pago pelo SUS, né, pelo nosso sistema de saúde, para esses casos, para esse tipo de tratamento. Outros fatores, né, que é o que está nas minhas propostas também, é a inclusão na escola, né, é determinado por lei que as crianças sejam incluídas ali no ambiente escolar, né, seja qual deficiência ela tenha, seja talvez numa perna, na visão, né, e o que eu vejo, pastor, é que isso não existe aqui nas escolas. Existe de nome, né, mas, na realidade, falta recursos, falta profissional qualificado, falta diversas coisas, porque aqui a nossa educação, infelizmente, está muito sucateada. Então, nem para as pessoas que são pessoas que não têm nenhuma deficiência, é bom. Imagina para as pessoas que têm deficiência. Então, uma das minhas lutas vai ser essa. Vai ser que exista, porque eu não sei se o senhor ouviu falar, pastor, provavelmente ouviu falar, mas teve um decreto do Jair Messias Bolsonaro recentemente, determinando que seja instituídas as escolas especiais. E qual é o problema disso, né? Algumas mães, inclusive, ficaram até bem satisfeitas com isso, porque como que elas enxergam, pastor? Elas enxergam, poxa, aqui nessa escola, meu filho não está tendo nada lá especial, então ele vai ter pelo menos alguma coisa, né? Mas, assim, esse pensamento vai fazer com que as crianças fiquem cada vez mais no lugarzinho delas, né? Lá, tipo um gueto, eles fazem um gueto, colocam elas separadas, isso é um atraso. O pensamento mais atrasado é você colocar crianças especiais em guetos, separadas dos outros. Ela tem que estar junto com as outras crianças, tendo amparo para que ela possa caminhar junto com os outros, inserir junto com as outras crianças, né?
Isso, esse é o grande problema, e assim, até eu entendo, pastor, eu nem vou julgar, né, mas eu acho que precisa ser explicado isso para essas mães, que se a criança, ela vai ter algum benefício na escola especial, se essa mesma coisa fosse feita com ela dentro da escola, incluindo ela, o resultado dela seria muito melhor e muito maior. Então, eu sou muito contra esse decreto, né? Eu acho que não tem que ser feito dessa forma, eu acho que precisa melhorar, sim, demais, né, a parte de inclusão nas escolas. Existem casos muito específicos, né, que os profissionais nem sabem, as escolas, eles nem sabem como lidar, mas tem, e ele tem o direito de se matricular na escola, e nós, como Estado, temos o dever de cuidar dessas crianças, temos o dever de ensinar essas crianças, temos o dever, eu estou me incluindo aqui, aí, mas é o dever do Estado, sim, dar condições para essas crianças evoluírem. Então é isso, pastor. Assim, olhando por esse lado, com relação à questão dos nossos filhos, né? Eu fiquei viúvo muito cedo, né? Com 34 anos eu estava viúvo, 30 e poucos, mais ou menos 34, 36, e eu tinha um filho pequeno, né? E eu tinha que trabalhar. E nós não tínhamos creche que pudesse deixar ele durante o dia todo, né? E os horários, e quando vagava, o horário era complicado, porque para eu conseguir chegar às 6 horas na creche, eu ia ter que pedir para sair 1 hora antes do meu trabalho. E para eu poder deixar o meu filho às 7 da manhã na creche, eu ia ter que chegar atrasado no meu trabalho. Então, isso realmente é uma violência. Eu vi que tem na sua proposta uma ideia de prolongar esse horário. Conta um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Isso é uma realidade sua, o pastor, é uma realidade de muitas famílias aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, onde todo o emprego é concentrado no centro, né, e as escolas funciona assim, a sua escola, o seu filho, ele vai ficar perto de onde você mora, faz todo sentido, né? Então você tem que levar a criança e às vezes você não consegue buscar. Ou então, às vezes, você tem que levar para perto do trabalho, mas aí é muito cedo, você não consegue chegar a tempo. Então, assim, tem muitas coisas, assim, que atrapalham esse processo. Eu passo por isso, mas assim, como eu sou empreendedora, então eu consigo pegar o meu filho na hora que eu quiser. Eu trabalho em casa, então eu consigo levar e buscar o meu filho na hora que quiser. Mas muitas mães não, muitas, então nem levam, deixa com a avó, deixa com a tia, não levam para as escolas, as crianças ficam sem aquele convívio de creche, né, que precisa ter de aprendizado. Então, um dos meus compromissos, o pastor, se eleita, é deixar os meus filhos na escola pública. Por quê? Porque eu acredito que a escola pública tem que mudar. Por isso, não porque eu acho que é maravilhoso, nem nada disso, olha, falta muito, mas como eu acredito, porque assim, o salário de vereador daria para pagar escolas muito boas para os meus filhos, mas eu não farei isso. Porque se eu abandono a escola pública, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu não acredito naquilo, que eu não vou apostar naquilo, né? Então, assim, eu vou mexer com o futuro, porque, assim, é o futuro dos meus filhos e o futuro de muitas famílias, e daqueles que votaram e não votaram em mim. Então, eu acho que é uma necessidade que precisa ser cumprida. O ECA, inclusive eu estudei junto com o projeto, tem uma pessoa desenvolvendo esse projeto junto comigo, o ECA não permite que atividades educacionais deixe a criança lá na escola por mais de 8 horas. Mas eu consigo incluir atividades recreativas com outros profissionais, né, não são os professores, para fazer com que dê tempo da pessoa levar isso. A escola pública tem que mudar cada vez mais, isso mesmo, Wanda. E, então, a gente tem que melhorar. Esse é um dos fatores muito altos de evasão escolar, e eu pretendo fazer com que isso não aconteça, né? As crianças precisam estar na escola, elas precisam estar na escola. E se isso está impedindo, a gente precisa eliminar esse problema. Nas escolas particulares é possível.
né? É verdade. Então, essa é uma coisa assim que me dói ver, sabe? De crianças não tendo oportunidade de ir para a escola por uma coisa que nós, como Estado, poderíamos resolver. E a prefeitura, né, o município é o responsável pela gestão da educação básica, dos Isso, postos de saúde, né, das creches, ou seja, o município ele isso, tem é o muito que tem mais poder, ligação com o povo, é o isso, município, né? Os vereadores isso, como fiscais do trabalho do prefeito, que é um grande síndico, né? E nós aqui, né, os condôminos desse lugar, a gente realmente está se servindo dos serviços públicos que devem ser oferecidos, né, à maior parte da nossa população. Antes de perguntar outro ponto, só dar um abraço aqui para o nosso colega do Em Nome da Rosa, que, cadê? Estava com ele aqui agora, sim, que é o ele Cris. está sempre nos assistindo, Cris, isso mesmo. Muito obrigado, Cris, por estar aqui junto. Ele disse que já te entrevistou, que gostou muito de ter falado com você, muito legal. Também aqui o Rei Albino, dando uma boa noite para todos Boa nós noite, aqui. Rei. E quem mais aqui? A Adri Pilar, a escola pública precisa ser levada a sério nesse país. Não Sim, é levada, infelizmente. Escola pública, eles querem transformar em depósito de pobres negros. É isso que eles querem fazer com a escola pública. Não querem realmente que a escola pública seja o principal na vida do povo, né? Porque sim. há interesses grandes dos grupos corporativos de educação particular, né? Mas agora deixa eu te falar uma coisa. A Deixa eu minha só, esposa... deixa eu só Desculpa, fala. complementar, pastor, porque Sim, você acabou falando de uma ação que você faz, né, junto da igreja, com a população de rua, e eu vou incluir aqui, né, eu fui procurada por uma pastoral aqui, né, a assinar um compromisso, essa pastoral, é, ela está associada com mais outras 30 pastorais. Você está conseguindo me ouvir? Porque deu uma travada aqui. tô. Sim, Ah, de tá, vez em quando tá. esse horário é terrível. Mas eu estou ouvindo bem. Tá, e compromisso, pastor, de fazer com que leis de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade sejam incluídas, né, nas propostas e que exista um olhar do poder público em especial, e eu assumi esse compromisso para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Esse é um problema assim, enorme que tem aqui em São Paulo. Eu acho que também tem em outras grandes cidades. A população a população nessas Explica, Gil, o que condições. Pode seria essas falar. pessoas, explica o que seriam essas pessoas em situação de vulnerabilidade, para que o povo possa entender bem Sim, isso aí. sim. É muito conhecido como pessoas de rua, né? Em situação de rua, pessoas que estão na rua, morando na rua, muitos usam drogas, outros não, muitos simplesmente porque perderam emprego, então eles não conseguem manter o aluguel da casa e precisa ir morar, às vezes, pouco tempo na rua. Então, são diversas histórias, né? E eu nunca consegui enxergar isso como outras pessoas enxergam, como, é vagabundo. É uma coisa assim que eu nunca entrou na minha cabeça, eu não consigo entender como que uma pessoa gosta de estar numa situação assim tão vulnerável. Eu não consigo crer que ela goste daquilo. Muitas das vezes, de tanto lutar contra aquilo, acaba que se adapta, né, porque não consegue sair. Mas não creio que isso seja aquilo que está dentro do coração dela, tá? Então, assim, eu sempre tive um olhar diferente para essa população. Eu acho que elas precisam sim de ter um apoio, precisam de ter pessoas que estejam junto, precisam de ter pessoas que incentivem, precisa de ter oportunidades de trabalho. Como eu falei, às vezes a pessoa ela ficou
sem trabalho por muito tempo. Eu fico imaginando que talvez isso possa acontecer comigo, sabe? Tomara que não, né? Mas eu também me coloco numa Agora situação. travou. Então, eu assumi esse compromisso com essas paróquias de fazer com que a prefeitura. Desculpa, voltando. E aí, sobre o problema, né? Esse problema ele cresceu aqui em São Paulo. A população em situação de rua cresceu por conta disso, por causa da depressão que a gente está vivendo, né? De falta de emprego, pandemia, e aí existe também a situação ali do centro da Cracolândia, né, que junta ali no meio, e o centro de São Paulo está muito deteriorado, um centro que é lindo, né, a cidade, não sei se o senhor conhece, se já vem em São Paulo, mas assim, a parte histórica de São Paulo é lindíssima, e ela vai cada dia mais se deteriorando, né, assim, toda uma sociedade acaba sendo impactada por aquilo, de forma negativa. Então, eu acho que as pessoas poderiam, agora falando como sociedade, não apenas o poder público, acho que a sociedade tem que mudar também um pouco essa visão de que ali não é só vagabundo, né, que está ali naquela situação, é muita gente que não consegue mesmo sair daquilo, então precisa do poder público, precisa que a prefeitura e os vereadores estejam aprovando leis, fazer com que essas pessoas elas tenham oportunidade, elas tenham emprego, elas tenham renda, elas tenham de alguma forma, encontrar formas de fazer com que aquilo cesse, com que aquilo diminua, porque está muito complicado aqui em São Paulo, viver dessa forma. Não sei se você estava previsto fazer algum comentário sobre isso, mas acabei antecipando, é muito sério. É muito sério o que o Brasil está vivendo, o que São Paulo está vivendo em relação a isso. Eu acho que em outras capitais também, em outras cidades também. Não, eu soube hoje, através eu vi que você colocou no Twitter, né? O compromisso que você fez, achei muito bom, porque a gente precisa juntar a ação do governo com a ação tanto de associações, de igrejas, né? Porque é eficaz esse trabalho. A igreja sozinha ou as associações sozinhas não conseguem fazer, e o poder público se limita também se ele quiser sozinho assumir. Então, eu acho interessante o trabalho junto às paróquias. Aqui a gente tem uma experiência muito boa com isso, né? Que o Centro Pop, que é da prefeitura, local da prefeitura, mas a Igreja Católica, que é a que mais age nesse trabalho aqui, ela assume a questão das refeições, assume a cozinha. Então, é um trabalho em conjunto, né? Que, ou seja, a prefeitura cede um espaço bom, e as igrejas ajudam com a alimentação, com a distribuição, né? E sem aquela ideia, de forma alguma, né, de querer cooptar ninguém para a igreja, né? É a questão de amar o próximo, né? Sem nenhum interesse de querer carregar alguém, levar pegar alguém e carregar para a igreja, né? Então, assim, eu acho interessante isso, e eu, quando li, eu falei, acho que seria um bom assunto para que a Gi possa colocar aqui, porque eu creio que nós, como cristãos, independente da questão de partido político, a gente tem que ter uma empatia com aquele que não tem nada, aquele que está na rua, é a situação do que não tem nada, né? Então, coisa triste, terrível, você não ter um teto, você está na rua, isso é o total desamparo, nenhum ser humano poderia estar nessa situação, isso não é cabível, né? Então, eu acho interessante você falar sobre esse projeto, sobre essa ideia. Isso foi recente, Gi, que você assinou esse compromisso? Pastor, foi no início dessa semana que eu fui procurada. E eu achei incrível, né? Inclusive respondi, estou em contato com eles, que uma igreja tenha me procurado,
E eu sei também que existem igrejas evangélicas também que fazem muitas ações nesse sentido, e eu concordo que tem que ser uma união de forças, porque como o problema é muito sério, é muito grave e é grande, então precisa de dar as mãos à sociedade com o poder público, com as prefeituras, para fazer com que esse problema diminua o quanto antes. Porque eu sei que existem pessoas que gostam, né, de fazer a doação, né, de dar do seu dinheiro, às vezes a pessoa tem bastante, outros nem tanto, né, mas se juntar isso com o que nós temos de impostos das prefeituras, isso certamente dará um resultado muito bom. Que E eu legal. sempre falo que assim, eu acho que mais do que qualquer ajuda, eu acho que essas pessoas elas querem uma oportunidade, né, de ter o próprio emprego, de ganhar seu próprio dinheiro, de ali conseguir cuidar da sua família. Eu acredito muito nisso. Então, se a economia da cidade vai bem, então vai gerar mais emprego e essas pessoas serão inseridas. Pois é, e aí a gente está aqui já nos nossos últimos 5 minutos, e eu queria te perguntar sobre uma outra proposta que eu achei interessante. A minha esposa, ela saiu do trabalho dela, né? Ela estava muito bem empregada, mas em virtude de tudo, né, que a gente precisava dar mais atenção à nossa filha, ela optou por ficar em casa e empreender. E ela começou a fazer isso, e como você fez, né? Ela começou a montar uma empresa de fabricação de kombucha, né? Começou a fazer em casa e depois foi crescendo, só que não houve nenhuma ajuda para ela como empreendedora, né? Todas as linhas de crédito que ela tentava não conseguia, porque eles queriam um monte de coisa que uma pessoa que está começando não tem. Tu tem alguma ideia, algum projeto, algum plano para poder ajudar Sim. os que estão querendo começar a empreender com seja um negócio familiar, um MEI, o que for? Sim, sim, sim. Como essa é a minha realidade, né? Então, e eu tive muita ajuda. Eu vou fazer, inclusive, também, gente, aproveitando que eu estou aqui, propaganda para o Márcio França, porque eu vou estar junto com o Márcio França junto com essa proposta, que é R$ 3.000 de empréstimo para as pessoas que querem empreender, todas elas. Esse empréstimo, ele não exige garantias, ou seja, você não precisa comprovar nada, nem renda, nem nada, né? A tua vontade de empreender é que é o critério para você obter esse empréstimo. E a diferença desse empréstimo é que ele não tem juros. Qualquer banco, por melhor que ele seja, por mais bonzinho que ele seja, ele vai cobrar juros, e os juros eles são altos, né? Então, esse empréstimo ele não tem juros e ele tem um período de 12 meses para pagar. Então, assim, isso é um combustível para qualquer empreendimento, seja um familiar, seja tecnológico, qualquer empreendimento, né? É muito comum, ô pastor, agora eu vou falar aqui com as mães e com as mulheres, a mulher perder o emprego depois que tem filho, ou abandona o emprego depois que tem filho, e as mulheres, elas são empreendedoras natas, elas são ótimas empreendedoras, né? Provérbios E 31 fala isso. exatamente. Então, assim, a situação da mulher no trabalho é complicada. Hoje em dia tem pessoas até que falam que não vai empregar a mulher, né? Por conta, não, que vai ter filho. Outro dia eu vi uma moça aí nas redes sociais falando isso, que não vai empregar a mulher, porque daí a mulher tem filho, e aí vai dificultar, e não sei o quê. Então, assim, acaba que empreendedorismo é a única alternativa, às vezes, para a mulher, né? Se ela tem muitas que optam, olha só para você ter ideia, tem gente que opta por não ter filhos
para, né, para ter uma carreira bem-sucedida, e eu não julgo, né, eu acho que cada mulher ela tem que decidir o que é melhor para a vida dela, mas também por conta de uma determinação da sociedade, né, de que, não, vou empregar menos mulheres. Então, assim, acaba que o empreendedorismo a opção que ela tem, e elas são ótimas, porque aquelas empresas que estão começando agora, como empresas pequenas, com ajuda, elas podem se tornar empresas grandes, né, inclusive gerar outros empregos, e talvez para outras mulheres, né, então, assim, eu aposto muito, né, nesse poder da mulher da empreendedora. Claro que a proposta não é só para a mulher, mas eu estou puxando sardinha aí para a mulherada, e aí é isso, né, daí depois tem 12 meses para pagar, e aí você tem esse empurrão e pode investir num curso, pode investir em material, pode investir seja o que for com esses R$ 3.000, e aí do lucro que você vai tendo com aquilo, você vai pagando as parcelas, porque tem um outro mito também, né, sobre quem tem menos renda. Essas pessoas são as melhores pagadoras, não são essas pessoas que não vão pagar ou vai pegar empréstimo para pagar. Isso também é um mito. Essas pessoas, elas gostam sim de pagar e não dever nada para ninguém. É isso daí. Olha, isso aí é certeiro, porque eu me lembro uma vez, ainda como pastor no Rio, a gente fez uma espécie de banco, né? Em que a gente emprestava para os irmãos sem nenhum juro, da mesma maneira em um ano, para ele comprar aqueles irmãos que estavam numa situação difícil, ou ele pagar um curso para ele, e aí tão logo ele se empregasse, ele poder ir pagando à medida que ele pudesse, né? E aí com esse pagamento ele ajudava outro, ou para comprar um carrinho de cachorro-quente, carrinho de churrasquinho de rua, e a gente fez isso, nunca a igreja ficou sem receber, porque as pessoas que realmente faziam de coração. E a gente entende que é para isso que tem que ser realmente o que a igreja arrecada, né? É para ajudar os irmãos, para dar uma força, né? Só que a igreja pode fazer pouco, né? Até porque as maiores, elas querem gastar o dinheiro em outras coisas, né? Querem gastar o dinheiro em Templo de Salomão. Mas, no nosso caso, a gente tem o poder público que pode fazer isso, né? E eles emprestam para, por exemplo, um governador de São Paulo comprar jatinho, né? Então, emprestam a juros perder de vista, né? Então, é possível emprestar ao pobre, né? Eu queria aproveitar aí para que você pudesse, estamos nos 42 minutos, a gente prometeu de não ser longa, para que as pessoas pudessem ouvir tudo, né? E você dizer assim, por que as pessoas de São Paulo, quem mora em São Paulo, capital, quem tem seu título em São Paulo, deve votar em você? Então, que você diga aí os motivos pelos quais você acha que as pessoas devem votar em você como vereadora em São Paulo. Eu acho que o primeiro motivo é que aqui em São Paulo existem muitos caciques que estão aqui há muitos anos e que eles pouco fazem pela população. Eles não estão interessados nisso, eles estão interessados em manter o poder deles, as barganhas deles, e o São Paulo precisa de muito mais que isso. São Paulo precisa de pessoas que estejam comprometidas com o povo, pessoas que estão realmente interessadas em mudança. Eu sou essa pessoa, eu preciso, pelo futuro dos meus filhos e pelo futuro dos filhos de todos, fazer com que as coisas mudem, para que as coisas não sejam como são feitas hoje. Esse é o principal motivo. O outro motivo é, como mulher, eu acredito que eu tenho capacidade, como a minha experiência em gestão financeira, eu tenho capacidade de me envolver com as finanças de São Paulo, ver o que está certo, o que está errado, o que eles estão pagando a mais, o que não deveria, o que eles estão pagando a menos e deveriam. Então, eu acho que são esses dois principais motivos que São Paulo deveria votar em mim. Olha, se eu morasse em São Paulo, né, se eu fosse
eleitor em São Paulo não teria dúvidas de votar em você, de que seria realmente um voto de coração e consciente, porque eu me sinto representado com a tua luta, né? Então, a gente vota em quem nos representa. Então, eu me sinto representado com as tuas pautas. Eu espero que quem esteja nos acompanhando e quem vai ver depois na reprise essa live está indo em dúvida sobre em quem votar, ainda não sabe que o brasileiro costuma decidir na última semana, que você, então, ouça as propostas da Gi e pense no voto no domingo 12112, que é o número dela, e no domingo você possa realmente dar, né, esse voto de confiança dentro daquilo que ela propôs aqui, está tudo gravado, né? Você vai poder cobrar, vai poder, você falou aquilo ali, né? Porque ali a Casa do Povo é para isso mesmo, é para cobrar, né? Para a gente ir ali em cima mesmo e não deixar que façam aquilo que os lobbies querem que sejam feitos, mas que faça aquilo que o povo que te escolheu realmente precisa e quer, né? Muito obrigado mesmo por ter cedido o teu tempo de estar aqui. Fico muito feliz de poder conversar contigo mais uma vez, né? E nessa reta final de campanha, né? Não, eu sei que não é fácil, né? Com filho, casada, trabalhando, com tudo, não é fácil, mas eu não consigo me imaginar nessa situação, que não é fácil mesmo, mas assim, eu torço pela tua vida para que dê tudo certo, né? E amanhã a gente vai estar falando com o Eric Justo, que é candidato a vereador por Salvador, às 18 horas, mesma conversa, nesse mesmo tempo que nós temos aqui, vamos falar com um querido irmão, Eric, que a gente vai também falar sobre as propostas dele. Uma boa noite, Gi. Obrigada, pastor, obrigada, gente, desculpa a demora, 12112, quem ainda não me conhece, entra lá no meu site, entra nas minhas redes sociais, que daí você vai conhecer mais ainda sobre mim. Um abraço de coração a todo mundo aí. Que Deus abençoe, boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.